Bem, vamos entrar em ação hoje. Eu falei a vocês, queridos, que existe uma luta entre a carne e o espírito. E aí, então, algumas pessoas não estão entendendo, ou alguém acaba não entendendo, o porquê que passa tanta dificuldade na vida. O porquê que o crente, quando coloca a sua vida na mão de Deus, parece que a dificuldade dobra. Saibam que as pessoas do mundão, que nós chamamos comumente, elas não têm ali a responsabilidade de seguir as coisas do espírito, porque elas estão vivendo na carne. Então, elas têm uma liberdade muito maior porque elas não têm esse conflito. Elas vivem na carne. Só que quando o crente se torna alguém que segue o caminho de Deus, que quer seguir as coisas do espírito, o crente acaba tendo um grande conflito. Ele entra em batalha espiritual, ele entra em conflito entre a carne e o espírito, ali entre as coisas do inimigo e as coisas do céu. Porém, nós chamamos aqui, nós adventistas, chamamos de o grande conflito. Eu falei a vocês no dia anterior, e vou fazer uma pequena recapitulação, como sempre faço para você que está aqui conosco, de que mesmo o apóstolo Paulo, sendo uma pessoa santa, uma pessoa consagrada, ele fez uma declaração de que ele precisava fazer a vontade de Deus, mas o seu próprio corpo não lhe permitia fazer isso. Ele queria fazer o que era certo, mas ele acabava fazendo o que era errado. E então ele dava murro na carne dele para fazer o que é certo. Portanto, ele começa dizendo o seguinte: para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 7. Ou seja, ele pede a Deus que tire dele um problema que ele estava enfrentando, que era um problema sério, que ele chama aqui de espinho na carne. Nós sabemos qual era o problema, a questão da visão dele, mas Deus não limpa a visão dele, ele não consegue enxergar muito bem. É possível que você esteja com um espinho na carne. É possível que você esteja enfrentando problemas com o filho, problema no casamento, problema de saúde, problema de dificuldade financeira, problema de ordem emocional. Eu não sei quais são as dificuldades que você enfrenta, mas esse pode ser o seu espinho na carne. É preciso que você ore ao Senhor, porque Deus pode tirar, de fato, esse espinho na carne, mas Deus também poderá não tirar esse espinho na carne. Você precisa ter o discernimento de entender as coisas da carne e as coisas do espírito. Por isso a importância de você buscar a mensagem de hoje como um subterfúgio, uma base, uma âncora para entender o que Deus quer que você faça quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte. Bem, compreendendo isso, eu também falei a vocês que essa luta interior entre carne e espírito, a carne deseja as coisas temporais e muitas das vezes essas coisas temporais elas são destrutivas para a nossa vida. Porém, as coisas do espírito almejam as coisas do alto, as coisas invisíveis, as coisas espirituais. O espírito busca isso. Então, você tem que buscar as coisas do espírito para que você vá para o caminho da raiz. Qual o caminho da raiz? Raiz da árvore é o lugar onde você não vê, onde você puxa energia, onde você puxa força para que o seu mundo físico comece a florescer, comece a dar fruto. Se você quer restaurar seu mundo físico, se você quer restaurar as coisas do mundo físico, você tem que ir para o mundo espiritual para puxar. Por quê? Porque nós também somos seres espirituais. Nós não somos só seres físicos, mas nós somos também seres espirituais. Por isso a importância de você, através dessa mensagem, saber se o problema que você está enfrentando é mais espiritual do que um problema físico. Porque às vezes você pensa que fulaninho que é chato, beltranozinho que está com esse problema, eu estou enfrentando problema no trabalho, é no casamento, é nos filhos, é não sei o quê. E às vezes o problema não é físico. Às vezes o problema não são terrenos, os problemas são espirituais, porque o inimigo está como se fosse um leão rodando a sua casa, rodando seu casamento, rodando sua vida, rodando suas coisas, pronto para abocanhar. Se o problema é espiritual e não é físico somente, então você precisa, já que você é um ser espiritual também, você precisa ter as armas espirituais para poder guerrear essa luta e fazer a vitória acontecer no seu lado, chamando Deus para entrar no seu casamento, chamando Deus para entrar na sua família, chamando Deus para entrar na sua história, chamando Deus para entrar no barco da sua vida, porque compreenda que o barco onde Cristo está é um barco que não afunda.
Por isso a importância de fazer essa introdução, essa recapitulação da mensagem anterior a você. Por que eu falo isso? Porque essa luta que eu estou propondo aqui, que Paulo declara, né, a luta entre a carne e o espírito aqui, essa luta, ela parece ser muito maior na nossa vida que nós que somos crentes. Por que ela parece ser maior? Porque nós temos que cuidar da questão do espírito, porque aprendemos que não somos só seres carnais e somos seres espirituais. Bouillon declarou que dentro de você tem duas pessoas. Uma é o ser humano espiritual, a outra é o ser humano carnal. Quem você der mais comida, quem você der mais atenção, quem você alimentar mais, eu penso que esse é o ser humano que vai ficar melhor, é o ser humano que vai ficar mais forte. Eu não sei vocês que são pais mais velhos, né? Eu sou pai fresco, mas vocês que são pais mais velhos, eu tenho dois filhos. E às vezes eu vejo algumas coisas no Pedro, outras coisas no Eduardo, e parece que eu dou mais atenção a um do que a outro. E você acaba vendo coisas que são mais fortes em um e coisas que são mais fracas no outro. É lógico que cada filho tem seu jeito, cada filho não é igual, né? Tem os seus trejeitos e tudo. Mas quem você der mais atenção vai ficar mais forte, vai ficar mais parecido, vai ter mais a luzes sobre determinadas áreas. Eu falo isso a vocês porque se você der atenção à vida espiritual, à raiz, se você der atenção no ponto certo e souber apertar o ponto certo da vida, você vai ver o fruto físico começar a florescer. Você vai ver as coisas na sua vida, no seu casamento, na sua história se arrumarem. É possível, querido irmão, que Deus esteja falando com você hoje para que você avalie como vencer as coisas da carne. Como que eu faço então, pastor? Já que eu estou entendendo que existe essa dicotomia carne e espírito, bem contra o mal e tudo, como é que eu faço, pastor, então, para vencer as obras da carne? Como é que eu faço para ir além? Já que eu não posso sair desse corpo humano, da carne que vivo, como é que eu faço para crescer e me desenvolver nas questões espirituais? Bem, Hebreus capítulo 12, versículo 4, será a fórmula que nós abordaremos hoje para que você resista às questões da carne, para que você resista até o sangue. Veja só como a palavra diz. Romanos capítulo 12, versículo 4. Diz assim: Ora, as provações revelam o amor paternal de Deus para com seu filho. Versículo 12, capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado. Então, perceba aqui, irmão, que Paulo deixa claro que existe uma luta contra o pecado. Ainda não tende resistido até o sangue, ou seja, a luta que você está enfrentando, ela vem para te fazer alguém melhor. E talvez essa luta dure por mais algum tempo. Então você precisa buscar força e puxar águas mais profundas, aprofundar a sua raiz. É possível que Deus esteja falando com você, preparando você para você corrigir algumas áreas da sua vida e para que você aprofunde a sua caminhada com Ele. Por quê? Porque Ele tem bênção para você. Ele tem água para dar para ti, mas você precisa se aprofundar mais com ele, porque se a sua raiz for fraca, se você estiver com a vida espiritual enfraquecida, o vendaval virá e ele vai querer tombar a sua árvore. E as árvores que têm raízes mais profundas são as árvores que vão resistir no dia do vendaval, no dia da tribulação. O irmão que tem raiz mais profunda em Deus, esse irmão vai resistir, porque o vento vai balançar, mas o irmão não vai cair. O irmão que procurar colocar Jesus Cristo dentro do barco do casamento, dentro do barco da vida, dentro do barco da família, dentro do barco da sua história, esse barco vai balançar, esse barco poderá ficar com água dentro, mas esse barco não afunda porque Cristo está e haverá um momento em que Cristo vai acalmar o mar. Bem, como é que eu faço então, pastor, para que isso seja acelerado? Como é que eu faço então, pastor, para ter essa bênção que o texto bíblico propõe aqui? Veja que o autor diz: não menospreze a correção
que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és provado. Veja que Deus deixa com que alguns sejam provados diante das dificuldades. Por quê? Porque Deus quer purificar aquele irmão que é provado. Então, aqueles que passam por tribulação, é possível que Deus esteja purificando você, ajudando você, lapidando você, restaurando você para aquilo que Ele quer que faça. Então, há uma necessidade de você ser colocado no fogo para que você tenha uma pureza maior, assim como o ouro que é colocado no fogo para tirar a prata dele, para tirar ali os outros materiais e deixar o ouro ficar puro, o chamado ouro de Ofir. Bem, a declaração que eu percebo desse texto aqui, ela é extrema. Veja que o autor ele orienta a luta contra o pecado até sangrar, se preciso for. Lutar contra o pecado, lutar contra a carne, se preciso for, até sangrar. Ou seja, Deus, eu não sairei do seu pé enquanto eu não for abençoado. Eu permanecerei aqui no Gol Six porque eu quero mais do que tudo ter a tua bênção sobre minha vida. Então, você precisa ir, de acordo com o texto, né? Até sangrar, essa expressão que ele utiliza aqui. Bem, isso era algo real no tempo apostólico, quando os cristãos eram perseguidos e preferiam morrer a negar a sua própria fé. Por isso que ele diz assim: olha, vou permanecer firme até sangrar. Por quê? Porque eles sabiam que permanecer com Cristo correriam sérios riscos de serem mortos, ou de sangrar, ou de sofrer a perseguição. Então, os cristãos compreendiam muito bem o que o apóstolo Paulo estava declarando. Por quê? Porque eles sofriam, tomavam sua casa, matavam seus filhos, sofriam perseguição, iam para o Coliseu, ali ser escarnecido pelas pessoas, pelos animais ali, eles se tornavam ali, como diz o Flávio José, né, o historiador judeu daquela época, parecia que o sangue judeu, que eles eram mortos há muitos, parecia que o sangue judeu se tornava o quê? Semente. Quanto mais pingava, quanto mais caía pelos cantos, mais crente se levantava. E então o governo romano foi tomado de tanto cristão que nasceu, ao ponto de ele dizer: olha, essa galera é tão gente boa, que os romanos acabavam querendo ficar doentes para estar no meio daquele povo. Por quê? Porque era uma regra entre os romanos de que o romano que foi para a guerra, perdeu um olho, perdeu um braço, ele não podia ficar ali mais. Por quê? Porque ele não representava bem mais os romanos. Então, quem é que cuidava desses soldados, dessas pessoas que nasciam doentes e tudo mais? Eram os crentes, eram os cristãos. Então, muitos, depois que ficavam sãos, iam para suas casas, muitos que aprendiam ali com os cristãos, com aquele que ninguém queria, eles muitos queriam ficar doentes para poder permanecer junto com os cristãos, porque eles eram tão gente boa, tão bacanas, que era vantajoso ficar doente, mas ficar perto deles. Bem, hoje eu proponho a você chamar Deus, porque vai ser tão vantajoso ter Deus na sua vida, ter Deus com você. E lembra que eu sempre digo aqui, mais do que a bênção física que você busca aqui no Gol Six, mais do que as orações que a irmã Ana e outros irmãos oram aqui, você tem que querer mais da presença de Deus, da presença do Espírito. Por quê? Porque a vantagem que nós temos é o ambiente. A vantagem que nós temos não é algo pontual, não é Deus curar uma coisa, Deus restaurar outra coisa, não é essa a maior vantagem. A maior vantagem é ter o ambiente que nós temos aqui no Gol Six. Qual é o nosso ambiente aqui? Pessoas que estão com um propósito só: buscar a presença do Senhor a cada manhã, como uma espécie de culto familiar que eu faço com minhas ovelhas que aqui estão. Pensando nisso, eu também percebo que, ao olhar o autor, quando ele fala que é para sangrar, né, ir contra o pecado até sangrar, isso era para que eles pudessem não negar sua fé e permanecerem firmes. Hoje, muita coisa persegue o crente. Eu tô aqui só Jesus. Tem muita coisa que persegue o crente aqui nos dias de hoje, é um fato. Não podemos negar isso daí. Mas o crente está sendo perseguido para poder negar sua fé, para poder chutar o balde. Pastor, o senhor não sabe, pastor, a tribulação que eu estou passando, pastor. O senhor não sabe os problemas que eu estou enfrentando. Não pense que eu não sou crente, não, pastor. Eu tenho colocado Deus, eu tenho colocado de joelhos e tenho colocado Deus diante das situações, mas a luta que eu estou enfrentando não é fácil. Bem, o inimigo está fazendo isso para que você negue sua fé.
para que você chute o balde, para que você abandone as coisas que você sabe que são corretas fazer, porque era assim que ele trabalhava também com os cristãos da época de Cristo. Ele fazia perseguição aos cristãos, ele fazia com que os cristãos chorassem, com que eles perdessem a força, se preciso for. Aqui os cristãos eram perseguidos, mas eles preferiam até mesmo morrer do que negar a fé. Você, mais do que a restauração que você deseja, mais do que a bênção que você aguarda, você precisa restaurar a sua fé e ter Jesus Cristo em sua vida, porque talvez seja esse o ensinamento que Deus esteja te dando. Sabendo disso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz Tiago capítulo 4, versículo 7. É um fato que, se você entender o que eu estou propondo no meu sermão aqui e resistir ao diabo, a Bíblia diz o quê? Que ele vai correr de você. Antes, o diabo corria atrás de você para persegui-lo, para matá-lo, para destruí-lo. Mas agora, a Bíblia está dizendo aqui que, se você resistir ao diabo, ele é que vai fugir. Ele é que vai correr de você. E ele fugirá de vós. Ele corre daquele que tem a presença de Cristo. Uma vez eu disse a vocês aqui num sermão que, se Deus está na sua presença, se Deus está com você, habitando no seu corpo, que é o templo do Espírito de Deus, o templo da divindade, o seu corpo, se Deus está contigo, aonde você coloca o seu pé é terra santa, ou seja, o diabo corre de você. Ele tenta fazer as arapucas dele, mas essas arapucas aí, elas não pegam. Por quê? Porque Deus está habitando. Então não saia da sua casa, e é loucura sair de casa sem ter a presença do Espírito. Se os nossos olhos fossem tirados de nossos olhos a escama que não nos permite ver o mundo espiritual, nós ficaríamos loucos com síndrome de pânico. Por quê? Porque a cada instante as hortes inimigas estão guerreando ali, tentando fazer um irmão cair, tentando fazer outro cair. Só que nós não vemos isso. Por quê? Porque nós somos seres carnais, mas também somos seres espirituais. Mas como estamos vivendo nessa vida humana que é feita de carne, nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Às vezes é até bom que você não veja. Por quê? Porque você tem uma completa confiança em Deus que está cuidando de tudo. Mas se você ficar vendo que você vai botar o seu pé para fora de casa e você está vendo o inimigo fazendo uma arapuca para você cair ali, está vendo o inimigo mexer com uma coisa, mexer com outra, é possível que você ficaria atônito diante dessas coisas ruins que o inimigo tenta fazer. Por isso, eu tenho que fazer você compreender que resistir ao diabo é fazer ele correr de perto de você. Ele vai fugir de você. Não enfrentamos mais essa perseguição externa declarada, né? Pelo fato de ser crente, as pessoas não vão perseguir você, mas existe uma perseguição interna. Existe uma luta invisível dentro de cada ser humano que Bulhon declara, essa luta entre a carne e o espírito, entre o bem e o mal, o chamado grande conflito. Não temos essa perseguição externa como eles tinham naquela época, mas temos a perseguição interna, a perseguição invisível. Ai, você é crente? Muitos pensam, você é louco, você é alienado, você dá dinheiro para pastor, você faz não sei o quê. Você não tem essa perseguição de morte, mas você tem um nível de perseguição não só interna, que é invisível, mas hoje o mundo está se tornando um palco para que a perseguição externa volte. E lembre-se que a página, a pena inspirada diz o que vai acontecer por conta do final dos tempos. Vão acender de novo o quê? As fogueiras. As fogueiras serão acesas. Saiba disso. Ah, e hoje é até bacana ser crente. Chegará um dia em que ser cristão não será bacana. Haverá perseguição. Hoje nós já temos um pouco disso, mas não como naquela época, mas hoje já temos. Então eu julgo que a igreja só vai florescer como verdadeiramente deve florescer quando a perseguição bater a porta. Muitos crentes não são verdadeiros quando não tem perseguição. Muitos crentes acabam levando a vida de cristão, de crente, de qualquer jeito. Então é possível que Deus deixe acontecer algumas maldições em sua vida para que você volte ao caminho dele, para que ele te mostre que as escolhas que você fez no passado precisavam ser escolhas com a anuência dele, precisavam ser reavaliadas. E para que você, que vai receber sua bênção, também nunca esqueça desse período de peregrinação que você está passando. Bem, quando eu olho essa história,
eu percebo que não precisamos mais derramar nosso sangue ou oferecer o sacrifício de animais para pagar o pecado. Por que não precisamos mais fazer isso? Temos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O sangue de Cristo foi derramado para poder pagar o preço do pecado. Então, beba esse sangue de Cristo, como nós fazemos ali na Santa Ceia, uma representação do sangue de Cristo. Coma o seu corpo, uma representação do corpo de Cristo. Por que é feito isso? Para que nós participemos agora, quando você participa da Santa Ceia, eu queria muito ministrar uma Santa Ceia. Vou ver com a Rose aí, para a gente mandar um cálice para cada irmão, vou comprar aquele potinho lacrado e mandar um cálice, Rose, para cada irmão, de fazer uma Santa Ceia aqui de Natal, com todo mundo, sabe? Para que você participe desse sangue de Cristo, desse corpo de Cristo. Para que isso daí, pastor? Para que nós sejamos irmãos. Nós nos chamamos de irmãos por quê? Porque nós somos parte desse sangue, desse corpo de Cristo. É um fato, irmãos, de que o hedonismo é a salvação do prazer e a salvação do prazer a qualquer custo. Ou seja, as pessoas querem as questões do prazer, as pessoas querem a questão da carne. E isso tem sido ensinado às pessoas desde o berço, fazer sempre a sua vontade. Hoje nós vemos esses pregadores, nós vemos esses coaches e tal, sempre querendo fazer a sua vontade. Não, você vai até o fim, fazer a sua vontade. Mas eu proponho que você resista até o último sangue para não fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Porque às vezes, irmão, a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Se tiver, que bom. Mas se não tiver, o principal não é a sua vontade. O principal é a vontade de Deus. Então comece a sair de casa perguntando, orando ao Senhor, o que o Senhor quer? Quero servi-lo, quero andar na senda do bem, quero ter mais de ti, quero ser usado pelo Senhor, porque eu quero andar no espírito e não andar na carne. Eu quero ter mais da tua presença. Por isso, quando eu percebo que as pessoas são ensinadas desde o berço a fazerem a sua própria vontade, elas já não sabem mais como fazer a vontade de Deus. Os pais, por exemplo, entendem tudo o que a criança, atendem tudo o que a criança quiser, e assim cresce buscando seus interesses sem aceitar o não. Olha, eu tenho aqui, eu coloquei essa frase aqui no meu sermão, porque eu preciso ensinar a frustração aos meus meninos, porque é a fase que eu estou vivendo. Então, irmãos, você que já passou por essa fase, eu preciso ensinar essa frustração a eles. Como é que é ensinar a frustração a eles? Eu tenho que dar não para eles. Não, você não vai fazer isso. Você vai comer isso aí só depois do negócio. Não, mas por que não pode? Porque eu estou dizendo que não pode. Eu tenho que ensinar para ele, por causa disso, daquilo, outro. Se eles não entenderem, eles têm que entender que tem uma regra aqui em casa e que a gente vai fazer aquilo que é certo. Porque se eu não ensinar a frustração para eles, eles vão pensar que o mundo gira em torno deles. É possível que Deus esteja ensinando a você a frustração, para que você entenda que viver pela carne não vai te dar o resultado que você quer, que o mundo não gira ao seu redor, que você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e depois as outras coisas que você quer vão ser acrescentadas em sua vida. Parece que Deus está fazendo um processo de educação, assim como um pai faz o processo de educação a um filho. Então, não tema, de acordo com Hebreus aqui, não, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ela és provado. Não fique menosprezando quando você passar por tribulação. Não, Deus está te ensinando para te fazer alguém mais robusto, alguém mais forte, alguém que ora mais, alguém que jejua mais. Sabia que se não tivesse problema em sua vida, era possível que aqui no Gol Six não tivesse quase ninguém? Sabia que muitos buscam a Deus por conta das próprias tribulações que passam? Sabia que algumas pessoas, diante de sua luta, depois que a luta vem, a dificuldade que estão passando, eles acabam indo mais para perto de Deus porque perceberam que o médico disse, não tem mais solução para ti. Perceberam que, ó, você vai morrer em tantos dias. Olha, vai ter não sei o quê. Sabe o que o cara faz? Vou buscar a Deus. Mas ele deveria fazer isso quando? Quando estava são, quando tinha juventude, mas quando estava são, juventude estava bem, ele não procurava nada. Chega na época do verão,
As nossas igrejas esvaziam, os irmãos tudo trabalham quase que no sábado. Não vão para a igreja, não, agora eu vou trabalhar, vou não sei o quê. Vocês estão entendendo que talvez alguns problemas venham à nossa vida para nos fazerem pessoas mais fortes? Eu falo isso a vocês porque o texto bíblico deixa claro que Jesus dizia o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a noite, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou a Jesus Cristo se as coisas forem boas. Eu permanecerei em Jesus se as coisas não forem boas. Por quê? Porque as circunstâncias da vida não devem nos afastar ou nos aproximar de Cristo. Não. Nós amamos a Jesus independente se temos ouro ou prata. Nós queremos Deus independente se as coisas forem boas ou forem más. Por quê? Porque o principal é estar andando com Deus. O principal é comungar com o Senhor. E por isso que eu proponho aqui, termino o meu sermão, declarando a vocês que para ser cristão é preciso vencer esse negócio da carne, da força da carne, que nós aprendemos desde a infância de querer fazer sempre a nossa vontade. Eu disse ontem na minha igreja, né, de que, e eu já falei isso para vocês, homens fazem o que é preciso, meninos fazem o que querem. Então você tem que ser homem, meu irmão, fazer o que é preciso mais do que o que você quer. Eu digo a vocês porque será que você tem feito o que você tem feito na realidade para resistir ao pecado? Ou você tem alimentado os seus desejos carnais? Você tem feito algumas coisas para resistir ao diabo? Ou você tem alimentado essa situação com o inimigo das almas? Resista até o sangue, porque o sangue foi de Jesus Cristo. Resista, querido irmão. Mesmo que o inimigo leve algumas coisas a você, ele não pode levar a sua fé, ele não pode levar a sua força. Resista até o final, porque Deus dará a vitória a você. Bem, vamos fazer a oração final. Quantos aqui nesta manhã desejam receber essa bênção? Diga você aí, eu quero receber essa bênção em nome de Jesus. Aceite você, querido irmão, essa bênção que Cristo está dando a você. Por quê? Porque Ele está te ensinando, mesmo no caminho de um remédio amargo. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja sobre você. Vamos orar.